Irmãos, estão realmente vendendo o evangelho e tem quem compre. Isso mesmo. Tem quem venda e tem quem compre. Um dos piores erros, uma das piores coisas que existem na igreja cristã do momento é essa venda e compra do evangelho. Bem disse uma jovenzinha numa canção que o evangelho virou negócio. Um pregador famoso, um cantor famoso, na maioria das vezes só irão para a sua igreja se você acertar o alto custo, o alto valor, antes e mandar de 30% a 50% antes e bem antes deles chegarem em sua igreja. E isso é uma lástima. Porque quando você foge do que diz a palavra de Deus, então é uma lástima. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu sustento, mas nunca diz que ele é digno de riquezas. Não se pode usar o evangelho para enriquecer. Quem faz a obra de Deus deve se contentar com o sustento que a igreja de Cristo pode lhe proporcionar. Mas esta exploração que existe, só existe porque tem quem compre. Alguém quer levar um pregador famoso, uma cantora famosa para a sua igreja, então entra em contato, ele ou ela estipulam os valores, um absurdo, lá em cima, e a igreja local, o pastor local, passa um ano juntando dinheiro para investir em uma hora de pregação, em uma hora de alguém louvando a Deus, se é que é a Deus nesse caso, né? No altar da igreja. Então, só tem esses exploradores porque tem quem sustente. Agora faça o seguinte, não para minha glória, faça como o bispo Amaro faz. Eu já fiz essas bobagens, enganados, pensando que estava certo. Agora faça como eu faço hoje. Eu fiz isso com uns 2 ou 3 famosos aí do Brasil. Me decepcionaram totalmente. Eu vi que realmente é uma venda de horário e uma venda de talentos, né? Então, 2 ou 3 foram suficientes há anos para eu entender que eu tenho que fazer da seguinte forma. E eu quero desafiar a você. Faça desse jeito que eu vou te dizer, pastor. Eu faço assim. Eu convido e digo, olhe, a igreja pode te ofertar isso. Você vem? Se ele disser que não vem, então eu já entendi do que se trata. Esse eu não convido mais nunca. Se ele vier daquela forma que a igreja pode recebê-lo ou recebê-la, eu posso abençoá-lo até com mais do que isso. Faça desse jeito, pastor. Porque o obreiro é digno do seu sustento. Você não pode convidar alguém para ir à sua igreja e você ser irresponsável com ele. Não pode fazer isso. O convidado é de responsabilidade de quem convida. Não se pode convidar um servo do Senhor, um obreiro, para ir à sua igreja e você não colocar num lugar digno para dormir. Lugar digno é o que você pode oferecer. Não é mais do que você pode oferecer. Ok? Não se pode convidar alguém
e esquecer que ele precisa de uma boa alimentação. A boa alimentação é aquela alimentação que você, pastor, pode comer. Entendeu? Não se pode convidar alguém e esquecer que ele tem um traslado de ida e volta. E não se pode convidar um obreiro esquecendo que quando ele chegar em casa, ele tem uma família para alimentar, ele precisa colocar o pão na mesa de sua família. Ok? Paulo disse, eu tendo o que comer e o que beber, estou com isso satisfeito. Então você tem que promover, você tem que prover o sustento do obreiro que você convida dentro das suas condições. Por exemplo, quando eu vou pregar numa capital, os irmãos podem me colocar para dormir em um hotel. Eu aceito. Mas às vezes eu sou convidado para pregar numa fazenda, num sítio. Os irmãos podem me proporcionar um colchão no chão. Ali eu durmo. Então, a realidade daquela igreja lá no sítio não é a mesma realidade daquela igreja lá na capital. Mas quem é que vai para um sítio? Quem é que vai para uma cidade pequena? A não ser que fique numa cidade vizinha onde tem um hotel que lhe atenda. Quem é que vai sem acertar o valor de ida e volta, partindo do próprio convidado? O convidado que diz quanto é, que é a ida, a pregação dele, 10 mil, 20 mil, dependendo da fama do cara. Convide não, pastor. Isso aí é alimentar o erro. E eu vi recentemente um vídeo na internet de um pastor muito famoso. O entrevistador perguntou claramente, pastor, você cobra para pregar? Ele disse, cobro. Olha aí. Cobro sim. E tentou justificar lá e eu disse, olha, ainda bem que ele foi sincero, né? Eu cobro. Então, meu irmão, não alimenta isso não. Entendeu? Deixa as prefeituras que têm dinheiro para isso, elas convidam. As prefeituras convidam. Mas a igreja local está pagando 20 mil reais para um cantor cantar uma noite dentro dela. 20 mil, 30 mil, 40 mil. Quando muitas vezes a igreja não faz uma cesta básica para dar aquele irmão que necessita da igreja, necessita do básico, faça isso não, pastor. Pega esses 20 mil e vá atrás de alguns pregadores que tem em cidades pequenas, em sítios, que vão pregar na sua igreja sem exigir nada. Aí abençoe. Pega esses 20 mil e abençoe 20 pregadores pertinho de você aí. Pega esses 30 mil e abençoe 30 pregadores de pertinho de sua casa, que muitas vezes a mensagem é ungida. Ungida por Deus. Abençoe. Ok? Mas não, é assim hoje, ó. Você é convidado, o pastor local muitas vezes faz assim. Chama um que ele não sabe nem que testemunho tem, lá dos confins do mundo, para pregar no sábado à noite. Aí paga os 50 mil que ele exige. Esses 50 mil, irmão, que eu falei aqui, ou que seja 30, ou que seja 20, eu estou falando, é fora o básico, que é passagem, hotel, alimentação, é fora tudo, é os 50 mil líquido. Eu não estou falando do básico, não. Aí o pastor, no sábado à noite, convida uma obra dessa, uma obra de arte dessa, para pregar na sua igreja. Aí dá 50 mil aí, 40 mil, 50 mil, o que ele quiser exigir. Passa um ano se preparando para isso. Aí no domingo, chama um pastor de bom testemunho de uma cidade vizinha. E mal dá o traslado. Se aquele carro daquele pastor der o prego no caminho, o que aquele pastor dá, não dá nem para consertar o carro. Quer dizer, ontem à noite ele trouxe alguém de longe, famoso, que ele não sabe nem que testemunho tem. Aí ele paga 50 vezes a mais daquela pequena quantia que ele dá àquele pastor
que veio de 200 quilômetros, de 100 quilômetros. Quer dizer, aquele pastor que veio de 100 quilômetros, se o carro estourar um pneu, que Deus livre, o que ele dá não dá nem para pagar, irmão. Quer dizer, a igreja de Deus está sofrendo por causa dessas coisas. Mas eu digo, o pecado, o erro, não está apenas em quem vende o evangelho. O erro está em quem compra. Deixe de comprar para ver se o produto não vai para o brejo. Quando você for convidar um pregador, você, se for desconhecido, você já diz, ó irmão, eu posso fazer isso por você. Você vem, eu posso pagar o básico, né? E posso lhe dar essa ajuda aqui. Você vem, se ele for, amém. Se ele não for, não convide mais. E pronto, e é desse jeito que você faz, entendeu? Agora, pelo amor de Deus também, meu irmão, não vai levar alguém para a tua igreja que vai levar a mensagem do evangelho e tratá-lo como qualquer um não, porque um profeta que Deus leva para abençoar a tua igreja, que não cobra nada, sabe por que ele não cobra nada? É porque ele confia que Deus vai suprir. E também acredita que quem convidou tem consciência. Compreendeu? Faça isso não, meu irmão. É pecado. Eu vejo história de irmãos que ficam depois que pregaram, depois que cantaram em frente ao templo, sozinhos esperando alguém, um bigu, aqui no estado do Ceará chama bigu, ou carona, para levarem eles para casa, porque o pastor local não abençoou com nada. Tenha consciência, meu irmão. Tenha consciência. Se você não tem condição de dar nada, se você não tem condição de abençoar aquela pessoa que vai, diga. Bem antes, você diz assim, olha, pastor, pastora, você, como seja, cantor, você vem e eu não tenho condição de fazer nada. Alguém já falou isso comigo já. Bispo, aqui tem uma conferência, mas é uma conferência missionária ou beneficente, a gente só tem condição de botar uma gasolina no seu carro. Você vem? Vamos lá na minha agenda ver se tem. Se tem um espaço, vá. Né? Esse pastor ele vai pregar. Mas também se você não tem condição, você tem que falar. Aquele pastor vá e para que aquele pastor vá e vá tranquilo, vá sabendo onde é que vai pisar, entendeu? Ele vai abastecer o carro de ida e volta, ele vai colocar uma reservazinha no bolso para caso o pneu furar, alguma coisa dessa natureza. Mas não faça essa injustiça não. Você leva alguém na sua igreja e trata como se fosse alguém qualquer. Então o que acontece? Esses que são tratados assim, maltratados assim, amanhã eles se revoltam. Aí o que acontece? Eles deixam o espírito do mercenarismo entrar neles, porque eles foram tão maltratados que agora eles querem a todo custo cobrar, porque em alguns casos tem medo de passar as mesmas decepções, né? Então é assim, irmãos, nós temos que ver os dois lados da coisa, ok? Tome cuidado. Quando você convida, você é responsável pelo convidado, pelas coisas básicas e pela oferta extra, dentro de sua condição, ok? E você que é pregador, não aceite convite apenas para a cidade grande, não. Aceite para a cidade pequena. Só que o hotel da cidade pequena é mais simples. Não aceite só para a cidade, não. Aceite também para um sítio. Só que no sítio não tem hotel. É na casa dos irmãos. E muitas vezes é um colchão no chão. Não faça cara feia, não. Ok? Agora, você que pode colocar num cantinho melhor e fica com a mão fechada. Querido, pastor de mão fechada para profeta igual a ele, pode saber que ele não vai muito longe, não. Quer dizer, o pastor de uma igreja boa, que lhe proporciona condições, aí ele convida alguém e fecha a mão. Fecha a mão para aquele convidado. Querido, o que é que você quer de sua igreja? Se você mesmo é um miserável. Faça isso não, meu irmão. Olha, então o erro não está apenas, eu repito, nos vendedores do evangelho. O erro está também nos compradores do evangelho.
E está também naqueles que não têm a visão de Deus para abençoar quem chega na sua igreja. Entendeu? Lembre-se, quando você convida alguém de 300 quilômetros, de 100 quilômetros, o que seja, ele tem um percurso. Ele deixou a família, ele deixou ali sua igreja para ir cuidar de você, meu irmão, para ajudar você. Aí você trata como ninguém. Você acha que isso agrada a Deus? Não é assim não. Você tem que tratar com dignidade, como um anjo do Senhor que foi enviado para ajudar você. Ok? Ele, do ponto de vista administrativo, ele não tem obrigação de ir, não. A obrigação dele é cuidar da igreja dele. Mas ele foi lhe dar uma ajuda. Aí você trata com mesquinhez, ok? Com mesquinhez, você podendo ajudar aquele servo do Senhor, aquela serva que veio para chegar ali e comprar uma roupa, calçado às vezes para um filho que está necessitando. Aí você fecha a mão, aí você pensa que isso vai abençoar você? Não vai, de jeito nenhum, entendeu? Então assim, esse vídeo é para combater esses erros que existem dentro da igreja de Cristo. Está errado o pastor que cobra para pregar, ou cantor, altos custos, inflexivelmente. Está errado quem paga, e está errado quem não paga e por isso fecha a mão para o convidado. Entendeu? Está errado tudo. Nós temos que ser corretos perante o que diz a Escritura Sagrada. Senão, Deus não abençoa. Fica tudo no mesmo barco do erro e assim as consequências são inevitáveis. Deus abençoe sua vida.